aos mais novos, eles sempre têm alguma coisa para nos ensinar. A próxima imagem que a gente tem é a concepção que a Unesco cria para uma coisa que a gente tem necessitado muito no nosso tempo, é de paz, né? E Ariano Suassuna, na sua militância cultural, vai dizer exatamente isso. Se a guerra se inicia na mente do homem, é também a partir da mente do homem que se deve trabalhar a construção da paz. E o livro Alto da Compadecida, de algum modo, colabora com isso, porque apresenta a tolerância a outra cultura. Eu acho, né, Roberto, que uma das coisas que a gente mais precisa desenvolver na nossa nação hoje é o respeito a outras culturas. Porque, inclusive, as guerras, elas acontecem por falta de respeito à cultura do outro, por falta de respeito ao valor do outro. E essa concepção se inicia na formação. É na escola que a gente aprende a respeitar, é na comunidade que a gente aprende a respeitar a cultura de outrem e, portanto, conseguir estabelecer valores de paz. Outra coisa que a gente precisa conceber do livro e agora inserindo dentro da escola literária, essa imagem que a gente está colocando para vocês aí, lembrando que vocês não precisam anotar, isso está disponibilizado no nosso site, é o papel da literatura e da arte na formação da identidade nordestina. E aí a gente tem dois movimentos que vão estar no vestibular da UESC. Em 30, que é o movimento regionalista, apresentado pela obra do escritor José Lins Rego, Fogo Morto, e o movimento armorial, que é inclusive fundado pelo Ariano Suassuna. Vamos discutir um pouquinho o que é esse movimento armorial para vocês que estão em casa. Bom, pensemos que a literatura ou a arte do povo, ela não tem muito respeito, não tem muito respaldo. E, no geral, ela desaparece, porque é arte oral. Aí Ariano Suassuna diz assim, meu objetivo é ser um ladrão, tipo Robin Hood. Ele pega a arte popular, como ele fez, pegou histórias de cordel, e transformou, porque o Alto da Compadecida não é uma história que Ariano Suassuna criou. Ele pegou as histórias populares do lugar onde ele vive, copiou parte do livro de Dom Quixote, né? O gato que defecava dinheiro, na verdade, é de Dom Quixote, que era o cavalo. E ele produz aquela peça teatral para que outras pessoas tivessem acesso àquele conhecimento da cultura nordestina que não teriam sem a peça. E isso acontece de modo dobrado, porque muita gente também não leria a peça. E aí o que Ariano Suassuna faz? Aceita a adaptação dele para o cinema e para a minissérie. Então, de algum modo, o movimento armorial deveria ser aceito por um número maior de pessoas. Se a gente tivesse a responsabilidade de ampliar a cultura daqueles que são relegados, seguramente nós aprenderíamos a ser mais tolerantes. Outra coisa que Ariano Suassuna tem, né, e depois a gente vai discutir essa questão dos Estados Unidos, é defender com unhas e dentes a cultura do seu país, respeitar a cultura nacional. E ele é até contra a postura norte-americana, porque ele acha que os Estados Unidos massifica, né, ou desrespeita a cultura dos outros. E aí, é bem importante, né, depois a gente vai discutir um pouquinho outras falas dele. Aí a gente tem colocado aí para vocês algumas entrevistas que Ariano Suassuna fez, né, um cara assim, alegre, risonho, o nosso vovô mais alegre do Brasil, porque ele tem a intenção de que quando produz as suas obras, de não somente levar a cultura, isso, aquilo, outro, mas também levar a alegria, levar o riso, que é a marca da nossa nação, né? Então eu selecionei algumas coisas que Ariano Suassuna coloca em suas entrevistas. A primeira delas é que a resistência da cultura nordestina é espantosa. Quer queira, quer não, se você faz São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar desse país que você vai, meu amigo, tem um nordestino lá. Qualquer lugar desse país que você vai, você chega no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem lá, né, um espaço que o governo do Rio de Janeiro cria para a Feira do Nordestino. Nós fomos o formador da Grande São Paulo. Quer queira, quer não, parte da construção do grande estado de São Paulo veio daqui, da Força do Nordeste. E aí, Ariano Suassuna diz, por que a gente não pode também defender a cultura desse povo, já que esse povo ofereceu trabalho para a formação da nação? Outro ponto da entrevista que Ariano Suassuna propõe é esse aí, que muita gente aposta como possibilidade de questão para o vestibular da UESC, quando ele fala de João Cabral de Melo Neto. Não nos esqueçamos que o livro O Alto da Compadecida vai ser escrito, segundo o Ariano Suassuna, no mesmo ano em que João Cabral de Melo Neto escreve O Alto de Natal, Morte e Vida Severina. Mas aí ele vai dizer que o Severino de João Cabral de Melo Neto é diferente do seu João Grilo, do seu Chicó, porque é um cara que não é alegre, que é triste, que é
como o próprio nome dele diz, severo, enquanto a personagem de Ariano Suassuna é um cara alegre, né? Quem não lembra? Como é que é a famosa frase que marca a figura do Chicó, gente? Não sei, só sei que foi assim, né? E a gente tem mais aí uma das falas de Ariano Suassuna, quando ele diz: João me acusava de apresentar um sertanejo falsificado. Eu lhe digo, olha, não é falsificado não. O Fabiano de Vidas Secas é um sertanejo. Agora, Graciliano só via no sertão sertanejos que eram parecidos com ele. Então, a gente vai terminar esse bloco falando exatamente que nem Fabiano de Vidas Secas, nem Severino de João Cabral de Melo Neto, nem a Macabéa de Clarice Lispector nos representa melhor do que João Grilo. Então, a gente pede nessa tarde de sábado licença para invadir a sua casa e apresentar a alegria de João Grilo, de Chicó, a força que move e a fé que move a personagem do cangaceiro. A gente pede licença à sua casa para lhes apresentar a história ou o trajeto da fé verdadeira como possibilidade de salvação. A gente pede licença à sua casa para apresentar para vocês o Nordeste. Voltamos no próximo bloco, não saia daí.